diferente o trabalho do Argel agora, depois de uma passagem importante lá no Inter, o que acrescentar nesse momento aí? Muito, muito. Volto muito melhor do que eu saí. Como pessoa, né? Como conhecimento de futebol, como experiência. Saí daqui desse clube campeão e estou voltando campeão. Né? Ganhamos 2 títulos importantíssimos lá. Ganhamos o Hexacampeonato Gaúcho, que só 3 equipes na história do clube conseguiram. E a gente está numa dessa. Ganhamos a Recopa Gaúcha. Né? Então, a gente volta, né, com conhecimento ainda maior. Né? Para você ficar num clube da grandeza, do tamanho e da grandeza do Internacional, que é um clube de ponta do futebol brasileiro, você precisa de trabalho. E a gente trabalhou muito. E nada resiste ao trabalho. Você precisa ter relacionamento com as pessoas, comandar as pessoas. Isso é difícil. E isso é em qualquer área, não só no futebol. Você comandar as pessoas, lidar com as pessoas é importante. E o relacionamento influencia muito. E a gente teve relacionamento e resultado. E nesse terceiro ponto que a gente acabou não tendo resultado. Nos 4 últimos jogos, a gente acabou perdendo os 4 últimos jogos. E isso é para qualquer treinador do futebol brasileiro. Já aconteceu antes de mim lá com o Dunga, com o Falcão, quando perderam 4 jogos, com o Fernandão, né, que foram grandes ídolos do clube. E isso acontece em qualquer lugar, o resultado. Né, isso acontece com qualquer treinador do futebol brasileiro, com o Tite, com o Muricy, com o Abel, né, com o Argel, com o Silas, com o Vinícius. Isso faz parte do futebol. O treinador sabe que o futebol vive de resultado. Né? Então a gente volta muito mais maduro, né? Conhecendo muito bem a competição, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Já são 4 anos de campeonato de Série A. Né? E volto a dizer, para mim foi uma surpresa muito boa. Realmente eu queria descansar 15, 20 dias, 30, né? Dar uma recuperada, ficar um pouco com a minha família. Mas eu não podia negar um convite do Figueira, não. Um convite desse homem aqui não podia negar, não. Né? Até porque o presidente é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Né? O Kleber é uma pessoa que a gente trabalhou aqui também 2, 3 anos junto. Também é um cara que a gente tem uma sintonia, uma interatividade muito boa. Né? Então a gente vai colocar em prática isso. Nosso trabalho, nosso conhecimento, né? Para que a gente possa ajudar os atletas nesse momento, né? A dar uma resposta positiva. E é isso que a gente vai fazer. E amanhã a gente já tem um desafio aí bom, um jogo difícil, um jogo duro, um primeiro jogo de 180 minutos, né, os primeiros 90, e a gente já tem que mostrar uma coisa diferente. Para quê? Para a gente trazer o torcedor de casa, né, trazer o torcedor que está lá sentado em casa. E eu sei que esse torcedor é um torcedor que joga junto com o time, né, que faz a diferença. Já fez a diferença num ano e 3 meses quando eu estive aqui. Fomos campeões junto, né? Ganhamos, né, grandes batalhas aí dentro do nosso estádio, né, dentro do Orlando Scarpelli. Então a gente espera que o torcedor possa dar um voto de confiança a esses jogadores. Né? Essa comissão técnica está voltando. Só vai chegar eu e o meu auxiliar, ninguém mais. Nós vamos manter a comissão técnica toda. Nós vamos agregar todo mundo. Cada um vai ter a sua responsabilidade dentro do seu departamento e vai ser cobrado por isso. Cada um dentro do seu quadrado, presidente para presidir, diretor para dirigir, treinador para treinar, jogador para jogar. Esse é o futebol. Mas a gente conta muito com o torcedor. A gente quer que esse torcedor aí, né, venha, né, porque só assim a gente vai conseguir o objetivo. Se a gente não se abraçar junto, e é só o torcedor puxar o filme aí, né, do ano de 2014, nós estávamos na zona do rebaixamento, era a lanterna da competição, e o torcedor teve um papel fundamental. Né? Ele abraçou o time, ele abraçou os jogadores, né? E aí os jogadores corresponderam, e aí os jogadores cresceram dentro do campo, né? Então é fundamental a participação do torcedor nesse momento. E eu tenho certeza, pelo que eu conheço do torcedor alvinegro, ele vai abraçar o time, ele vai jogar junto cada partida, né, como se fosse a última. E é assim que a gente tem que pensar no campeonato, jogar cada jogo como se fosse o último. Boa, próxima. Argel, tudo bem? Eu queria que você falasse sobre o reencontro com o Rafael Moura. Né? Lá no Internacional ele acabou não sendo aproveitado no início do ano, veio para o Figueirense e hoje ele é aqui o artilheiro
e é o capitão do time. Eu queria que você falasse da importância desse reencontro com o Rafael. Olha, Couto, primeiro, o Rafael Moura é um jogador diferenciado. E foi uma indicação minha, né, presidente? Indiquei ele pro Kleber e pro presidente. Foi indicação minha e convenci o Rafael de vir jogar no Figueira. E dizer que para ele seria importante. Até porque o passe dele está preso ao Atlético Mineiro. E falei que ele ia se dar muito bem no Figueira. Até porque sempre quando ele jogou contra o Figueira, ele fez bons jogos e fez gols. E indiquei ele ao presidente, ao Kleber. Falei para ele os lugares bons para ele morar. Indiquei as escolas para o filho dele. E ele é um jogador fundamental. E ele vai continuar sendo o capitão do time. Até porque é um jogador de confiança. E quando eu cheguei no Internacional, o Rafael, ele teve oportunidade comigo. Não tanto como deveria. E logo em seguida ele acabou tendo uma lesão muito grave. E ele fez falta para mim. Porque ele é um jogador de referência, é um jogador experiente dentro da área, um jogador que sabe fazer gol. E a gente precisava naquele momento um jogador daquela característica. E ele acabou tendo essa lesão grave. E isso atrapalhou bastante, o segmento dele dentro do clube. E a partir do momento que o clube, que a instituição, entendeu que deveria fazer uma reformulação de time, e era o momento também, até porque o Rafael tem uma história bonita lá dentro do Internacional. E eu posso dizer isso. Até porque ele foi muito importante, ele ganhou muitos títulos lá dentro. É um jogador que marcou a sua história lá com a passagem que ele teve no Internacional. Mas tudo na vida passa. Então ele veio e chegou no Figueira e está fazendo um bom campeonato, tem feito os gols, tem sido um jogador importantíssimo e vai continuar sendo, não tenho dúvida nenhuma disso, E tenho total confiança nesse jogador. Acredito que ele vai render até mais do que vem rendendo, até porque ele já conhece muito bem a forma que a gente trabalha. Próxima. Agel, boa tarde. Boa tarde. Você falou do pouco tempo de descanso que você gostaria de ter e não teve, até pelo convite do Figueirense. Eu te pergunto se nesse período, uns 11 meses longe daqui, você chegou a fazer um plano de carreira, porque você sempre deixou claro que tinha essa vontade de treinar o Inter, conseguiu realizar essa sua vontade. Você chegou a planejar a sua carreira, detalhes, e se esse convite antecipado prejudicou de alguma maneira seu planejamento a longo prazo? Não, primeiro que o futebol não tem tempo, ele tem pressa, essa é a verdade. E planejamento de carreira de treinador, eu venho fazendo a minha. Já são 8 anos como treinador profissional, já são 16 clubes na carreira, trabalhamos na Série A, na Série B, na Série C do Campeonato Brasileiro, são 3 títulos, Campeonato Catarinense, Campeonato Gaúcho, campeão da Recopa Gaúcha, 2, 3 acessos, Mojimirim, Criciúma, 2, 3 salvamentos de time, Figueira, Criciúma. Claro que às vezes o planejamento passa muito em cima do resultado. Mas a gente já conseguiu uma coisa importantíssima na minha carreira, que era uma coisa que eu relutava comigo mesmo. Ficar bastante tempo num clube. Ser um treinador de longo prazo. E isso a gente conseguiu com o Figueira. Nós chegamos 1 ano e 3 meses à frente do Figueira. Porque nós tivemos trabalho, porque nós tivemos relacionamento e porque nós tivemos resultado. Porque o futebol precisa de resultado. E isso é com qualquer treinador, não adianta projetar a carreira. E no Internacional foi a mesma coisa. Nós permanecer 11 meses à frente do Internacional, para mim é um orgulho muito grande. Por eu ter sido criado lá naquele clube, por ter morado lá na arquibancada 5 anos, por ter sido campeão como jogador e como treinador, por ter marcado meu nome na história do clube, do hexacampeonato, da Recopa Gaúcha, que fazia 2 anos que o Internacional não ganhava, do hexacampeonato, que só 3 vezes na história do clube tinham conseguido. Então, para mim, o planejamento passa por isso. Então, a gente conseguiu ter um plano de carreira em tempo de trabalho. E se a segunda passagem minha aqui no Figueira, e agora a gente começando essa terceira passagem, se na segunda passagem a gente ficou 1 ano e 3 meses, o meu pensamento é ficar 2 anos agora. É aumentar cada vez mais. Agora, precisa ter esses 3 elementos aí que eu te falei.
E isso é para qualquer treinador, né? Se não tiver o trabalho, se não tiver o relacionamento, condução de pessoas e o resultado, que é o principal, não adianta você projetar carreira, mas eu quero ter minha carreira, mas eu quero parar, eu quero descansar 30 dias para passar com a minha família, né? Eu quero descansar um pouco, não, eu sou um homem do futebol. E existem convites e convites. E se fosse outro clube, sinceramente, eu ia segurar. Mas como é o Figueira, é uma dívida de gratidão. Então eu não posso dizer não para o Figueira. Não poderia e não disse. Então a gente está aqui de peito aberto, né, de braço aberto, com a camisa, com as mangas arremangadas para trabalhar. Para trabalhar. Marcel, boa parte da torcida ficou um pouco chateada com você ano passado, quando depois do jogo contra o Internacional, você disse que empatar em casa faz parte do futebol brasileiro. Quando a gente joga contra equipes pequenas, a dificuldade é maior. O brasileiro se define contra os pequenos. Queria saber se é isso que você pensa. Em momento algum eu quis me referir ao clube como instituição. Senão eu não estaria aqui hoje. A torcida interpretou dessa maneira. Você acha que tem uma forma de... Eu acho que quem interpretou de uma forma diferente foi a imprensa. Rogel, eu queria saber o seguinte sobre, seja bem-vindo, né? Sobre reforços, né? Você já chegou a pensar nessa possibilidade e também sobre como é que você pretende utilizar o Carlos Alberto, que é um jogador que em 15 rodadas jogou em 2 jogos, né? Você pretende contar com o atleta? Com certeza. O Carlos Alberto fomos nós 3 que trouxemos o Carlos Alberto. Agora, a gente vai ter uma conversa com o Carlos Alberto sempre internamente. A gente trabalha dessa forma. É dessa forma que a gente trabalha internamente com os jogadores, com o atleta. A gente sabe da importância do Carlos Alberto. Foi uma indicação minha, nossa, de nós 3, que a gente trouxe o Carlos Alberto e ele deu retorno. Então a gente vai conversar internamente com ele e a gente precisa do Carlos Alberto, sim. Ele é um jogador importante. Então eu tenho certeza que o Carlos Alberto vai nas próximas partidas já vai estar à disposição. E vai nos ajudar, não tenho dúvida nenhuma disso, até porque é a qualidade que tem o atleta. Sobre contratações, a gente vai tratar também internamente. Existe sim a possibilidade de a gente trazer 2 ou 3 peças. Nós temos aí 2 ou 3 carências. E isso é uma percepção também da parte diretiva, da parte administrativa, juntamente agora com o comando técnico. Então a gente vai tratar também isso internamente. Porque se você fala de um jogador hoje, o jogador já se valoriza 5 vezes. Então, a gente vai tratar isso muito internamente. Mas a gente sabe, está vasculhando o mercado, está correndo atrás. Agora, tem uma confiança muito grande nesses jogadores que estão aí. Esperamos que esses jogadores que estão lesionados possam voltar o mais rápido possível. Que serão importantíssimos. Principalmente o Carlos Alberto. Indicação minha, Lins foi indicação minha aqui pro Figueira também. Antes do Lins ser contratado, o Kleber acabou me ligando, perguntando, porque o Lins trabalhou comigo no Mogi Mirim e trabalhou comigo no Criciúma. O Ferrugem é um jogador que foi meu jogador lá no Brasiliense. É um jogador fundamental também para a gente voltar. Então a gente precisa principalmente recuperar esses jogadores o mais rápido possível. O corpo médico tem feito um trabalho incansável na recuperação desses jogadores para o quanto antes eles possam estar à disposição, porque realmente seriam grandes reforços, porque são jogadores de qualidade, jogadores que vão fortalecer ainda mais a nossa equipe. Então é mais ou menos nessa diretriz de trabalho aí. Saber como é que foi esse convite do Figueirense, o que te levou a aceitar esse desafio novamente? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu não podia recusar um convite do Figueira, É uma questão de gratidão. O presidente acabou me ligando na segunda-feira, às 11 horas da manhã. Eu estava em Recife ainda. Não passava pela minha cabeça trabalhar nesse momento, ficar 1 mês, 20 dias descansando um pouco com a minha família. Mas ao mesmo tempo eu não podia dizer não para o Figueira. Porque é um clube que a gente tem uma identificação muito grande. E um convite do Figueira não é um convite, é uma convocação. E a gente tem uma identificação muito grande com esse clube e uma gratidão muito grande. Trabalhamos aqui 1 ano e 3 meses. Saímos porque foi o Internacional e agora a gente está voltando porque é o Figueira, porque senão realmente a gente ia descansar um pouco. Então
voltamos, estou muito feliz de voltar, né? E agora já arregaçar a manga aí e ir em busca do trabalho. Agel, em 2014, quando tu veio, o primeiro objetivo era tirar o Figueirense da zona de rebaixamento, é o mesmo objetivo hoje. Tu acha que esse elenco, pelo que tu conhece, é possível fazer isso? Já pediu algum reforço? Vai vir alguém? Conversou com o presidente sobre isso, não? Olha, é possível porque se eu não acreditasse na equipe eu não estaria aqui. Se eu não acreditasse em quem administra o clube, quem preside o clube, eu também não estaria aqui. E na força da torcida, principalmente. Eu conheço essa torcida. Eu conheço que o torcedor alvinegro, num momento de dificuldade como é esse, como foi em 2014, nós éramos lanterna, né? Ele vem, ele pega a bandeira, ele sai de casa, ele vem e ele torce. E ele é o 12º jogador. É só você ver aí o handicap do Figueira nos últimos jogos aí contra grandes clubes, contra a Inter, contra Flamengo, contra São Paulo, contra Atlético, contra Santos. Ele se agiganta nesses grandes jogos, né? Então a gente acredita muito na força desse grupo. É claro que daqui a pouco a gente sabe que precisa qualificar um pouco mais, e isso a gente vai tratar internamente, né? E já há um consenso, né, da parte administrativa e da parte técnica do time, que precisamos aí 2 ou 3 peças para qualificar ainda mais. Agora, temos um grupo altamente qualificado, sim, acredito nesses jogadores, tenho confiança, né? Não vou amanhã, no jogo que nós temos com a Ponte, ficar lá junto no camarote do presidente assistindo o jogo, né, observando a equipe. Não, eu já vou para a beira do campo para trabalhar, né, já para buscar uma condição melhor, né, e amanhã a gente já vai ter uma apresentação melhor, a gente já vai dar uma resposta diferente, precisamos dar uma resposta diferente, né, para o nosso torcedor. Então é mais ou menos essa a nossa diretriz de trabalho. Tá certo, obrigada ao técnico Agel Fux, bom trabalho aqui no Figueirense. Liane, volto com você. Agel, pelo que você falou, mesmo que você ficou fora, você teve contato com o clube, né? Com indicações, como é que foi isso? A gente tem uma amizade muito grande no meio do futebol. E eu quero deixar bem claro que quando eu saí do Joinville, eu deixei um amigo lá que foi o presidente Nereu Martinelli, até hoje falo com ele no celular. Eu saí do Criciúma, deixei o Antenor Angeloni, né, que é um amigo meu particular, né, que eu tenho um carinho e um respeito muito grande, né. A gente saiu do Avaí da mesma forma, né, deixamos, né, as portas abertas e a amizade no meio do futebol, né, com os dirigentes. E com o Figueirense não foi diferente na primeira passagem, na segunda e agora na terceira. E quando a gente saiu do Internacional também, eu tenho um respeito muito grande pelo presidente Vitório Pífero, pelos vice-presidentes, né? A diretoria me deu toda a estrutura, me deu toda a condição para trabalhar lá. Agora, futebol também é resultado. Estou chegando num clube onde o presidente vai me dar autonomia, vai me dar totais condições de trabalho juntamente com o diretor executivo, né? Para que a gente possa fazer essa engrenagem aí novamente, né? Voltar a jogar bem e ganhar. Agora, no meio do futebol, você vai tendo relacionamento, os presidentes ligam, os diretores de futebol ligam, né? Me liga o presidente do Joinville, me liga o presidente do Internacional, do Flamengo, do Santos, né? Porque a gente tá no meio do futebol, né? Os treinadores se ligam, os presidentes se conversam, os treinadores se conversam com os presidentes, né, pede indicação de um jogador, como esse jogador foi ou como esse jogador não foi. Isso é uma coisa normal dentro do futebol. É um trâmite que acontece normalmente e de uma forma muito, muito legal, sabe? Uma forma bem tranquila, bem formal, né? Porque todo mundo, né, quer buscar o mesmo objetivo, ganhar dentro do futebol. Já que a coletiva, além de apresentação, é pré-jogo, Agel, amanhã é força máxima, está priorizando o jogo com a Chapecoense porque é Brasileirão, e que já foi definido nessa primeira conversa? Não, nós vamos pensar exclusivamente no jogo da manhã, tá? E as pessoas que trabalham com a gente sabem como é que a gente trabalha, e você, como é um cara que já trabalha, já nos conhece há bastante tempo, tem alguns outros novos aqui que vão nos conhecer no dia a dia. Às vezes a gente vai esconder a escalação, que é normal. Às vezes a gente vai fechar o último dia, o último treino, para ter uma privacidade com os atletas, que é uma coisa normal. Às vezes a gente vai divulgar a escalação, como a gente já fez e costuma fazer, né? Não vai esconder nada. Agora, a gente está pensando nesse jogo contra o Ponte Preta. Nós não estamos pensando no jogo de domingo, não. É a Copa do Brasil. É um jogo, nós vamos jogar a
a primeira parte de 90 minutos. Então é importantíssimo a gente fazer gol nesse jogo e não sofrer. Então a gente vai colocar o que a gente tem de melhor no momento. Então nós não, nós vamos colocar o que a gente tem de melhor, o que a gente entende, né? Fazer com que a equipe possa já dar nesse jogo uma atitude diferente, um comprometimento ainda maior do que já tem, uma intensidade maior, um querer maior, ser um time competitivo, muito mais ainda do que já é, né? E essa equipe já foi muito competitiva. E é isso que a gente quer relembrar esses jogadores. Que eles foram competitivos demais, né? Contra o Inter, contra o São Paulo, contra o Flamengo. E agora mais do que nunca nós precisamos voltar a essa competição.